Hoje vamos conversar um pouco sobre a educação de jovens e adultos e a educação básica. A educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação básica, mas para compreendê-la em sua gênese, como foi construída e formada, da forma como nós a percebemos na atualidade, precisamos recuar um pouco na história da educação brasileira. Não trataremos de todas as questões e datas que envolvem a sua história, mas eu quero destacar alguns pontos importantes que nos ajudam a visualizar melhor esse cenário. As práticas educativas no Brasil tiveram início com os primeiros jesuítas em 1549, que eram os responsáveis, legitimados pela coroa portuguesa, para cristianizar os povos indígenas e propagar entre eles os padrões de civilização ocidental cristã. A finalidade essencial era a conversão à fé católica pela catequese e instrução. Se promovia assim um processo de aculturação sistemática por meio da educação. Nessa época foram organizadas as classes de ler e escrever destinadas às crianças para alfabetização, mas tinha como objetivo principal influenciar indiretamente os adultos. Tanto é que para essas classes eram elegidos apenas alguns filhos dos caciques. Com a expansão dessas classes, a população adulta cabia observar os regimentos e foi-lhe destinado um ensino restrito à catequese, ao ensino agrícola e ao manejo dos instrumentos agrários rudimentares, abrangendo minimamente a leitura e a escrita. Com o regime escravista, os negros também foram catequizados. No entanto, era vedado o sistema formal de ensino e a sua educação era realizada apenas nos sermões para a prática da moral e da fé. Com a chegada dos imigrantes europeus nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, intensificado em 1871, vemos uma preocupação desses imigrantes com a instrução dos seus filhos. E eles começam a desenvolver seus sistemas de ensino, pois percebiam que a educação desempenhava um papel importante de ascensão social. Mesmo em São Paulo, que eram assalariados, atuaram com pressão no sentido do desenvolvimento da instrução popular. Com o desenvolvimento da indústria têxtil e progresso industrial, há um entusiasmo pela educação. O fato é que temos uma expansão educacional no Segundo Império e na segunda metade do século XIX visível com o aumento de matrículas. Mas ocorre também que, apesar dessa expansão, a maioria das pessoas não tinha acesso a qualquer tipo de educação sistematizada. E havia 84,24% da população analfabeta. Entre 1879 e 1882, temos a reforma Leôncio de Carvalho com parecer de Rui Barbosa, defendendo o ensino obrigatório dos 7 aos 14 anos. E também enfatizava a necessidade de promover a criação de cursos elementares noturnos. Para quê? Porque estava em discussão a Lei Saraiva. E a ênfase sobre a educação de adultos articulava-se à reforma eleitoral, porque introduzia-se a eleição direta e a restrição do voto do analfabeto. Portanto, a primeira questão enraizada na EJA é assinar o nome para exercer a cidadania restrita do voto. Precisamos entender que um projeto de educação de adultos foi forjado desde os jesuítas, já nasce precarizado, junto com a educação de caráter catequizador, instrucional e com um ideal conformista e de ordem, com as situações que eram ditadas pela elite da época. E como Thompson, eu vejo que o movimento da história se constrói a partir da história dos de baixo. Não podemos confundir a história da EJA apenas quando temos as primeiras iniciativas de ações e programas de alfabetização em 1940, que foram propagados pelos entes federais. Antes disso, já tínhamos uma segregação e uma forma de educação que era destinada aos adultos, baseada em uma submissão nos conhecimentos rudimentares e incentivo à formação de mão de obra. Instaura-se uma dualidade estrutural na própria concepção da educação de adolescentes, jovens e adultos no país. No que se refere à luta pelo direito à educação e o seu reconhecimento nas políticas educacionais,
é importante percebermos que a história da educação de jovens e adultos, a EJA, é permeada pela trajetória de ações e de programas focalizados destinados à alfabetização, unicamente para a erradicação do analfabetismo. O período de 1930 é um exemplo, porque foi marcado pela estruturação do Brasil urbano industrial, que, sobrepondo-se às elites rurais, firmou-se uma nova configuração da acumulação capitalista no país. Esse processo ele alterou significativamente as exigências referentes à formação, à qualificação e à diversificação da força de trabalho. Em especial, se adaptou psique e fisicamente às técnicas à disciplina da fábrica, para difundir uma concepção que fosse mais favorável ao mundo, atrelada às novas exigências de acumulação do capital. Desse modo, cabia à elite brasileira permitir os patamares mínimos de educação para todos, sem colocar em risco o controle ideológico e o nível de exploração do exercício sobre a classe trabalhadora. Sobre as bases do Estado Novo, em 1937 e 1945, foram traçadas as respostas a essas demandas educacionais institucionalizadas nas leis orgânicas do ensino, a Reforma Capanema, no início da década de 40. Assim configura-se uma política educacional dualista que reduzia ao limite das primeiras letras a trajetória escolar dos trabalhadores e de seus filhos, atendendo precariamente às demandas crescentes de inclusão no sistema educacional, complementado por um ensino profissionalizante paralelo, ofertado pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, pelo SENAI e outras instâncias do conhecido Sistema S, que era comandado pelo empresariado, que atribui para si a função de formação técnico-política da classe operária engajada no mercado de trabalho. Com o fim do Estado Novo e a intensificação do capitalismo industrial no Brasil, as exigências educacionais eram outras. Seja principalmente aumentar um contingente eleitoral e preparar a mão de obra para o mercado de trabalho que estava em expansão. E sendo assim, o Estado brasileiro ele viu-se obrigado a implantar políticas em âmbito nacional para atender à educação de adultos. Restava, portanto, para todos os excluídos do sistema regular de ensino e do sistema educacional paralelo de ensino profissionalizante, as campanhas de alfabetização em massa, que ocorreram entre os finais dos anos 40, de 1940 e o início dos anos de 1960. Como política, portanto, a EJA começa a se desenhar a partir de 1940, mas a existência dos sujeitos é anterior a ela. A ideia de educar e fomentar um padrão de cidadão tem a sua gênese antes da institucionalização. Essa não é uma história menos relevante quando pensamos a EJA como modalidade da educação básica. Vale lembrar da primeira campanha da educação para adultos, que aconteceu na década de 1940, onde foi elaborado, por meio de uma vasta literatura e de discussões sobre o tema, o longo percurso de ausências das políticas públicas e do fracasso na promoção de escolarização da população. No Brasil, a primeira iniciativa pública visando especificamente o atendimento do segmento de adolescentes e adultos aconteceu em 1947, com o lançamento da primeira campanha nacional de educação de adolescentes e adultos, o CAA, iniciativa do Ministério da Educação e Saúde e coordenada por Lourenço Filho. Na atualidade, a EJA está prevista nos dispositivos da Constituição Federal, artigo 206, inciso 9, a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, no artigo 208.1, a educação básica, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. E na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigos 37 e 38. Do ponto de vista técnico e legal, a EJA, a sigla como ela é conhecida, é uma modalidade da educação básica. E isso significa que a sua oferta se estende à alfabetização, ao ensino fundamental, ao ensino médio e integra outras modalidades da educação, como, por exemplo, a educação profissional, a educação especial, a educação à distância.
É importante destacar que a inclusão da EJA na Constituição Federal de 88 e na Lei de Diretrizes da Educação Básica Nacional foi uma conquista pela luta de muitos movimentos sociais e profissionais da educação. Em 2021, nós temos a Resolução número 1, em vigor desde 26 de maio de 2021, produzindo seus efeitos. Essa resolução, ela institui as diretrizes operacionais para a EJA, alinhando os aspectos curriculares dessa modalidade à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que foi publicada em 2017, e também a Política Nacional de Alfabetização. Essa legislação prevê a duração dos cursos, a idade mínima para ingresso, a forma de registro de frequência, os exames, a educação à distância, a ênfase na educação e na aprendizagem ao longo da vida e a flexibilização da oferta. Trata-se de um documento com detalhamento muito significativo e quanto mais detalhada uma norma, menos espaço democrático e autonomia nós temos. Quando há restrição à literalidade da lei, corremos o risco de destituir todo esse arcabouço de luta histórica, política, social e filosófica que foi sendo construída ao longo dos tempos para a EJA. O parecer 6 de 2020 e a resolução 1 de 2021 legitimam os conteúdos, as competências e a organização curricular com matriz na BNCC e no PNA, seguindo as competências gerais para a educação básica. A crítica que se faz é que mesmo com tantas discussões, conferências nacionais, internacionais, a organização incansável dos fóruns EJA, das pessoas que efetivamente trabalham na EJA não têm a oportunidade e não participam desses processos consultivos para a formulação tanto da BNCC como dessa nova resolução. Nessa resolução, o artigo 27 diz que a idade mínima para ingresso nos cursos de EJA e também para a realização de exames de certificação e conclusão do ensino fundamental, primeiro e segundo segmento, é de 15 anos completos e para o ensino médio, 18 anos completos. Todo esse cenário nos permite refletir que a EJA, enquanto modalidade, é um direito a milhões de pessoas que foram negadas historicamente a ter acesso e permanência nas instituições educacionais. Se você quer aprofundar os seus estudos e pesquisa acerca da história da educação de jovens e adultos no Brasil, recomendamos o livro da professora Vani Paiva, História da Educação Popular no Brasil e Educação de Adultos. O livro do professor Osmar Fávero, Uma Pedagogia da Participação Popular, Análise da Prática Educativa do MEB, Movimento de Educação Básica. Da Sandra Fernandes Leite, O Direito à Educação Básica para Jovens e Adultos da Modalidade EJA no Brasil, um resgate histórico e legal. E também Políticas de Formação de Jovens e Adultos no Brasil e em Portugal, dos professores Sônia Hummert, Rui Canário e Gaudêncio Frigoto. Bons estudos e até a próxima!